Olá, professores do Reino de Deus, professores do Ministério Infantil, aqueles que se dedicam a fazer a vontade de Deus. A graça e a paz do Senhor seja com você, o amor de Deus envolva a sua vida. Eu quero orar com você, agradecendo por esse momento. Nós preparamos algo para vocês nesse momento, uma capacitação, e que o Senhor possa me usar para poder abençoar a sua vida, amém? Senhor, nós colocamos essa capacitação em Tuas mãos, que seja tudo para o reino de Deus. E Pai, para que cada professor seja ministrado na Tua palavra, que a semente caia numa terra fértil, que produza muitos frutos. No nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, professor, nesse momento, seja bem-vindo você que trabalha no departamento infantil como colaborador. Nós queremos dar uma palavra. E ao iniciar essa palavra, eu queria te fazer uma pergunta. Existe um artista muito famoso que você se lembra na sua infância, talvez lá por 1990, 1997? Você se lembra? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você não se lembra? Sério? Pois é. Mas sabe de quem eu me lembro na minha infância? Dos meus professores. E os professores que começaram a me ensinar a pintar, a desenhar. E uma delas era a tia Leninha, que foi no meu primário. Foi tia Regina, foi tia Diná. Essas professoras marcaram a minha história. Eu queria dizer para você, professor, quando você faz a obra do Senhor com amor, a cada criança, como o Senhor Jesus nos ensinou, apacenta os meus cordeiros. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Nós, professores, somos apacentadores de cordeiros, de ovelhas do Senhor, para o reino dele. E por isso nós precisamos ter muito cuidado com nossas palavras, com aquilo que a gente fala, porque professores marcam a vida de crianças, para o bem ou para o mal. Mas eu declaro que você vai marcar as vidas das crianças para uma geração e vai mudar toda uma geração, porque é isso que o Senhor quer de nós. Então eu queria iniciar com você lá no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 14 a 16, que diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. As crianças são abençoadas pelo Senhor Jesus e por isso precisamos ter cuidado delas, ter amor pela vida delas. E nosso papel como professor de crianças é ensinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tendo Jesus como nosso alvo, nosso Senhor e Salvador, sendo exemplo para nossas crianças de dedicação, de caráter, de uma vida reta, de compromisso, porque as crianças observam o que a gente faz o tempo inteiro, visando a salvação e o crescimento espiritual de cada uma criança para o reino de Deus, para que eles venham crescer na graça e na sabedoria do Senhor. E nós podemos dizer que você, professor, vai ser um exemplo para essa geração. E eu preparei algo que eu queria compartilhar com vocês. Quando nós éramos pequeninos, e aí eu preparei esse cartaz, as primeiras palavras que nós aprendíamos eram A, E, I, O, U. Não é assim? Pois é. O A, E, I, O, U será nesse momento o início da nossa pregação para vocês, professores. E o que significa para nós
Tia Dani, desculpe, esqueci de me apresentar. Eu sou Daniele, né? Tia Dani, para todos que me chamam. Então, a primeira palavra que eu quero ensinar para vocês é A. A palavra A significa o quê? Amor. Amor. Você precisa ter amor para trabalhar no ministério infantil. Porque sem amor, nada disso aproveitaria. A Bíblia fala que o amor é paciente, é bondoso, é benigno, é prudente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E o segundo dicionário, A e O, são as primeiras vogais do nosso alfabeto. E no serviço ao Senhor, o amor é essencial. E a gente pode pegar lá como Pedro, né? Quando Jesus fala com Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro fala para mestre, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Porque sem amor, amados, nós não fazemos nada na obra do Senhor. Muito menos com crianças, porque é necessário. As pessoas falam para mim assim: mas Dani, você foi capacitada para isso. Não, amado, eu me dispus e o Senhor capacitou. Porque o Senhor chama aqueles que Ele escolheu e Ele capacita daquilo que Ele, para a obra dele, a obra específica que Ele tem para nós. Então, para assentar as nossas crianças e servir nesse ministério, é necessário ser um discípulo que ame a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E as crianças também, no ensino da palavra. Outra palavrinha que é A, E, né? E O. A segunda palavrinha é esperança. Nós precisamos crer que essas crianças que nós estamos capacitando, ensinando a palavra, elas vão crescer. E você pode conferir lá no livro de Lucas 1,66, que fala de João Batista. Quando João Batista, ele nasceu, está lá em Lucas 1,66, capítulo 1, versículo 66, e 1,76 a 69. Vamos lá conferir no livro de Lucas, tá lá. 66 diz assim: e todos os que a ouviam conversavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele, né? João Batista foi o quê? Foi quem anunciou a vinda de Jesus, profeta do Senhor. Lá dos 76, versículos 76 e 79, diz assim: tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparará os seus caminhos. Então, João Batista, ele veio nessa terra para ser um profeta, anunciou a vinda de Jesus, o nosso Salvador. Então, muitas das nossas crianças têm um chamado. E você não vai saber qual é o chamado. Então, há esperança, amadas. Há esperança para cada uma dessas crianças. O Senhor, o serviço com as crianças, nos exige que olhemos para o futuro. Nós precisamos crer. Às vezes nós temos crianças na sala que eu creio, eu sempre digo que são avivados. Vão ser profetas, homens de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, porque essa é a minha fé. É o que eu creio. E isso é o que o Senhor vê de nós. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus vê o coração e Deus vê o nosso presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Porque Deus é eterno. As crianças, por isso, esse amor com cada criança, o Senhor nos pede que nós tenhamos sempre esse amor de estar com elas, né? Fazendo e tendo a esperança que elas serão aquilo que o Senhor programou para que elas fossem. Outra palavra, lá em Salmo 78, diz assim, no verso 1 a 8, não encobriremos a lei aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor. Então, a gente precisa mostrar para as crianças os louvores, a adoração.
Outra palavrinha, A, E, I, O, né? Outra palavrinha que nós podemos lembrar é investimento. Mas, Tia Dani, o que quer dizer investimento? É que para servir em departamento infantil, em ministério infantil, você precisa investir o seu tempo em estudar a palavra, em orar pelos pequeninos, ter uma agendinha de oração com o nome das suas crianças, das famílias das crianças. Você precisa investir, às vezes você não tem o dinheiro para comprar, mas Deus te dá criatividade para você fazer. Às vezes, quantas vezes eu usei, né, amaciante, o vidro do amaciante de roupa para fazer o gigante, né? Davi e Golias, né? E usava o menorzinho, o amaciante menor para fazer o Davi, Golias, o grande. Nós precisamos ser criativos, porque Deus nos deu a criatividade para isso, para sermos criativos e fazermos. Certa feita, eu na sala de aula, preparei a palavra que falava sobre Elias, né? Elias, ele foi alimentado pelo Senhor, né? Elias foi alimentado pelos corvos. E quando Elias estava sendo alimentado, vinha do céu carne, né? Do céu para alimentar. E eu ali na sala de aula, eu peguei e coloquei, né? Pendurei vários corvos com uma carnezinha na boca. E ensinei as crianças, que foi assim, ó, elas ficaram maravilhadas. E uma delas chegou para mim: tia, na minha casa tem um mês que não tem carne. E naquele momento meu coração chorou, sabe? E o que eu fiz? Cheguei na minha casa, separei o que eu tinha de melhor para aquela família. Frango, carne, e entreguei como oferta, sabe? Porque você precisa ser esse professor que vai perceber quando o seu aluno necessita, né? Melhor, porque nada é melhor do que o professor para conhecer o seu aluno, a necessidade dele naquele momento. Então, quanto custa formar uma criança? E aí, nós podemos ver Moisés, né? O serviço com crianças exige tempo, investimento, precisamos preparar a aula, precisamos preparar os materiais didáticos, amados. As crianças, elas entendem assim, ó, com visual, assim como eu estou fazendo com vocês. É mais fácil para elas, tudo que elas veem, elas gravam. Por isso que elas gostam tanto de celular, porque grava na mente delas, né? Precisamos, de forma simples, transmitir a palavra de Deus de forma lúdica, né? Como eu estou falando assim com vocês, olha aqui, ó. Vou contar sobre a florzinha lilás. E eu preciso contar, mostrar para elas que o Senhor é que cuida dela, de cada uma delas. Então a gente precisa, né, mostrar com visuais. Assim também como eu tenho aqui, ó, quando eu fui ministrar sobre a garça com as crianças, os pássaros. Nós precisamos usar visuais para as crianças entenderem o que a gente quer falar. E investimento lembra muito, amados, quando Moisés, né? Moisés foi alguém que foi, né? Investiram na vida de Moisés, ele se tornou o quê? O libertador do povo do Egito, né? Se não, ele não tivesse sido criado no Egito com todos os aparatos, talvez Moisés não teria chegado, mas Deus escolheu ele para aquele tempo. Então é necessário, lá em Êxodos 2:9 fala sobre isso, sobre a vida de Moisés. Vamos lá então? Êxodo 2:9 diz assim, ó: então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e criamo-no, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Assim somos nós, precisamos criar. Agora outra palavrinha, oração. Sem oração, amados, nós não fazemos nada.
Nós precisamos da oração, orar pelas famílias, orar por cada professor, orar pelo ministério, orar pela igreja, orar pelos nossos pastores, pelos governantes. Inclusive a palavra de Deus, a Bíblia diz que antes de tudo, façam oração pelos vossos governantes, para que vocês tenham vida de paz. Antes de fazer qualquer oração, nós devemos orar pelos nossos governantes. O profeta Jeremias fala lá no livro de Lamentações 2:9, vamos lá. No livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19, diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome, a entrada de todas as ruas. Então, amados, a oração é necessária. Diante de um quadro terrível, Jeremias clama para os seus filhinhos. Há uma grande necessidade de oração pelas crianças, pelas famílias que estão sendo destruídas por Satanás. Precisamos pagar um preço nas noites, nas vigílias, orando, jejuando, buscando a palavra, amado. Nós precisamos estudar essa palavra com afinco. Não podemos dar uma aula de qualquer jeito. Se eu vou dar uma aula no domingo, eu vou estudar o quê? Uma semana antes, já preparar meu material, já preparar tudo espiritualmente, de uma forma que eu venha agradar o Senhor, não ao meu pastor, nem quem rege a igreja, mas que eu venha agradar ao Senhor, porque é o reino dele que vai ganhar com o meu esforço, porque o Senhor fala: esforça-te, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso para conquistar a terra que mana leite e mel. Amém? Então há necessidade de quê? De oração. Tem um caderninho na tua casa com os teus pequeninos, o nome dos pais, o nome de cada uma das suas crianças, para que você venha assim pagar um preço, porque você é como se fosse um pastor dessas crianças. Não é apenas cumprir uma escala de um departamento uma vez no mês. Não, amados, não é isso, é muito mais que isso. Porque no Ministério Infantil eu iniciei limpando o banheiro, depois para o departamento infantil, e assim o degrau com o Senhor nós vamos crescendo dia após dia. Não é assim? Jacó, quando viu os anjos, né, deitado a uma pedra, ele viu os anjos subindo e descendo as escadas. Assim também somos nós, né? Porque ele subiu e desceu com o pedido que ele fazia ao Senhor. E a última palavrinha que nós não podemos nos esquecer é sobre urgência. É urgente, amados, ministrar a palavra para as nossas crianças. E lá no Evangelho de Mateus 18:14, vamos lá? Mateus, capítulo 18, versículo 14, diz assim: assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Se um dos nossos pequeninos se perderem, nós somos responsáveis pela perda dessas crianças, Pai. Sabe? Nós somos responsáveis. E nós precisamos pagar um preço pela vida de cada uma dessas crianças. É urgente ganhar crianças. E aí tem uma pesquisa, uma estatística que diz assim, ó, que 85% dos cristãos tomam a decisão de aceitar a Cristo entre 15 e 30 anos. 4% após os 30 anos. E 1% de 1 a 4 anos. Então, 4% após os 30. E entre 15 e 30 anos, 85% de 1 a 4 anos ainda estão começando a entender. Mas a semente no coração da criança, ela produz muito fruto, e o fruto é muito rápido. Quando você lança a semente, ela já dá o fruto. Então, amados, eu quero falar com vocês assim, como preparar, então, Tia Dani, como eu vou preparar uma aula para criança? E eu anotei um passo a passo para você, que é uma forma mais fácil de você aprender. Primeiro,
uma preparação espiritual. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me preparar lendo a Bíblia, lendo a palavra, estudo da lição. Quando o seu líder passar para você, e assim, o seu líder não precisa que seja o seu pastor, né? O pastor coloca o líder. E esse líder, você deve obediência, porque há uma hierarquia, e você deve obediência a ele. E você precisa se preparar, sabe? Com visuais. As nossas igrejas, a maioria tem visual. E você pode se deliciar com esse visual, né? Porque esse visual, ele ajuda na hora de você falar a palavra. E se você não tem como você preparar. Peça o Espírito Santo de Deus, ele te dá sabedoria para isso. Muitas vezes eu preparei aulas, né? Para o Senhor, né? Esse passarinho, por exemplo, foi algo que Deus colocou. Ele é feito de papel machê. Eu amassei o papel, fui colando, tá vendo? E você não diz, tá vendo? Né? Coloquei varetinhas. Mas como é que você fez isso, Jadane? O Espírito Santo de Deus é o meu ajudador. Eu fiz. E ele ficou tão bonitinho, não é? Quando eu ia contar para as crianças, o galo cantou, Pedro negou Jesus, comprei esse galo. Ele cantava, ele falava, cá. E eu colocava as crianças no rio de rir. Eu comprei esse galo. Para o quê? Para mostrar para eles o visual, eles precisam ver. Então, a preparação dos visuais, a ilustração é necessário. Pode ser vídeo, pode ser desenho. Você sabe desenhar? Olha só que bênção, um dom que você tem maravilhoso. O Senhor se agrada, né, de você. Então, flanelógrafo, na nossa igreja nós temos um flanelógrafo. A gente utiliza quando é necessário. Use sua criatividade e no final conclua a lição. Você precisa orar sempre antes de todas as suas aulas. É necessário você orar com as crianças. Deixar eles orarem, uma vez de pé, outro sentado, outro de mãozinha dada. O Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia para cada aula, amém? Então, como deve ser o formato um formato básico de uma aula? Você inicia cumprimentando as crianças, recebendo na porta. Se seu pastor abençoa, como o nosso na igreja, antes leva as crianças para o altar, abençoa. Os pais abençoam e depois vai para a sala. Então você deve lá realmente iniciar com oração também. Mas se na tua igreja as crianças já vão direto para a sala, mesmo antes do pastor, você deve sim orar. Você é a autoridade de Deus dentro da sala com essas crianças. Você tem essa autoridade, o Espírito Santo de Deus já te deu. Então, exerça essa autoridade que o Espírito Santo te deu. É necessário ter um louvor. Se você vai falar sobre Davi e Golias, você pode cantar um louvor que fala sobre Davi, né? Davi, Golias, falar pequenininho. Tem vários louvores que você hoje acha na internet, no Google, que é fácil você cantar com eles. Basta um louvor. Agora você não deve esquecer o versículo-chave. Se você vai falar sobre Davi e Golias naquele dia, escolha um versículo básico para que elas venham gravar. E não precisa ser grande, sabe? Um versículo que você possa falar e eles venham repetir junto com você. A introdução ao tema é importante, assim como eu fiz com vocês. Vocês conhecem alguém importante, né, no início dessa pregação? Pois é, um professor importante, nosso professor, que nós lembramos dele até hoje. A aula a ser ministrada com fantoches, com visuais, como eu falei, com figuras, atividades de arte, amados. Você pode fazer arte, você pode fazer balãozinho de soprar, você pode fazer várias coisas. Tem também, a gente usa muito origami, né? Fazer barquinhos, fazer aviãozinhos. Você pode contar a história, né? Pedro no barco, lançou a rede e aí faz o barquinho, ou faz um desenho, ou usa sua criatividade. O Senhor, ele te dá capacidade. Nós estamos aqui para ajudar e o seu líder vai sentar do teu lado para te ajudar nessa capacitação do alto.
é necessário ter uma atividade nesse dia de arte ou de pintura, né? Ou que você faça uma brincadeira, uma dinâmica. Com adolescentes, é importante fazer a dinâmica, porque eles pegam melhor, né? E você encerra orando, agradecendo, né? E fazendo aquilo que o Senhor te ensinou para fazer. Então, amados, basicamente é isso que eu queria passar para vocês, né? Se ficou alguma dúvida, chegue para mim, pode perguntar, né? Estamos aqui para te ajudar. Mas que essa palavra fique no seu coração. Eu oro para que você seja um abençoador do reino de Deus. Que você possa ser um professor capacitado para esse tempo, para mudar uma geração que aí está. Porque o Senhor Jesus disse, e vamos lá, finalizando aqui a palavra. Lá em João, no livro de João, quando a gente fala sobre o amor, né? 21, capítulo 21, do versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se. Por que ele se entristeceu? Né? Por ser dito a terceira vez. Ama-me e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, amados, o que Jesus estava fazendo com Pedro? Assim, quando Pedro negou Jesus e o galo cantou pela terceira vez, Jesus estava ensinando a Pedro que aquele amor que ele tinha era o amor filé, o amor de irmandade. Mas o que Deus queria que ele tivesse era o amor ágape. O amor que dá e não quer receber nada em troca. Esse é o papel do professor. É dar sem querer nada em troca. É dar sem saber quem aquela criança irá ser. Eu tenho muitos exemplos de crianças que na idade dos meus filhos, hoje meus filhos já estão com 19, 22 anos. Quando eu comecei em departamento infantil, eles tinham 3 e 2 anos de idade, 4 e 2 anos de idade. E hoje muitos dos meus alunos já estão nessa idade, de 20, 19. E hoje eles chegam para mim, tia Dani, eu me lembro de você, tia Dani, eu não me esqueço de você. Sabe, amados, não tem maior galardão do que dar a vida por esses pequeninos. Porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Que Deus esteja com você. Que essa palavra entre no teu coração. Que você possa compreender aquilo que o Senhor tem para você. E seja abençoado na prática dessa palavra, no amor, no carinho. E a sua família seja cheia da presença do Espírito Santo. Seja cheia, amados. Seja capacitado para esse ministério nesse momento. Que o Senhor te ajude e alimente o teu espírito. E não se esqueça, peça ajuda. Quando as coisas estiverem difíceis, peça ajuda. Porque não é vergonha para nenhum de nós. E o seu ajudador é o Espírito Santo. E quando você não tiver mais ninguém ao seu lado para pedir ajuda, o Espírito Santo, o Consolador, o nosso ajudador, o Paracletos, é aquele que nos ajuda em todos os momentos. Ele é o meu ajudador em todos os momentos. E sem Ele eu nada faço. Sem o meu Senhor eu nada faço. Então vamos finalizar?
Pai, eu te dou graças por cada um desses professores. Abençoa, guarda-os, livra-os de todo mal. E que eles venham ser capacitados do alto pelo Senhor para essa boa obra que o Senhor tem na vida deles. No nome de Jesus. Amém. Beijo para cada um de vocês. Que Deus abençoe e fale mais ao seu coração. Amém? Glória a Deus.